É bom esse tal de George Clooney, não? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Jay Kelly, o novo filme dirigido pelo Noah Baumbach, um dos representantes aí da Netflix para o próximo Oscar. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. O Noah Baumbach é um diretor muito interessante, pessoal. Eu gosto muito do que ele anda fazendo nessa fase atual da carreira dele, e eu devo confessar que ele caiu no meu radar naquela época lá do Frances Ha com a Greta Gerwig, mas principalmente com História de um Casamento de 2019, a produção original dele para Netflix, que eu considero assim um tremendo roteiro, um excelente filme. Aí eu passei a acompanhar com mais atenção tudo que ele fez a partir daí, e entre alguns filmes que não foram, tão bem sucedidos quanto aquele, que não chamaram tanto a atenção, esse Jay Kelly parece um projeto bem especial. É um roteiro que ele escreveu junto com a atriz Emily Mortimer, que inclusive tá no elenco desse filme aqui. Eu nem tinha muita noção de que ela era roteirista. Ela interpretou a mãe do Paddington no Paddington in Peru nesse ano, então ela tá sempre uma atriz muito ativa na indústria. É um projeto escrito pro George Clooney, com quem o Baumbach já tinha trabalhado antes, e também pro Adam Sandler, que ao longo dos anos se tornou um amigo, uma figura bem querida aí na carreira do Baumbach também, em mais um projeto de colaboração dele com a Netflix, O Baumbach, ele fechou um acordo muito bom, assim como o próprio Adam Sandler, então isso pareceu uma forma muito certeira de unir esses talentos, ainda o próprio George Clooney, que também já fez muita coisa para streaming, teve aquele filme lá do Mundo Congelado, O Sol da Meia-Noite, filme de 2020, de cada Oscar de efeitos visuais, também para Netflix. Então é uma produção caríssima, que eu imagino que deve ter custado mais de 100 milhões de dólares, até para bancar as viagens aí da produção para Londres, Nova York, Itália. É um filme bem deslumbrante nesse sentido, teve filmagens ao longo de 2024, a partir do mês de março, e vai chegar no catálogo da Netflix na próxima semana. Teve uma rodada aí de sessões do cinema aqui em São Paulo, dê uma olhada aí nas sessões de cidade de vocês, eu acho que ainda pode estar disponível. Foi o filme de encerramento da Mostra de Cinema de São Paulo nesse ano também, e foi o primeiro filme do Baumbach que eu vi no cinema? Eu acho que foi. Pois é, eu acho que foi. Eu não sabia muito bem o que esperar desse daqui, eu nem tinha visto muito trailer, eu sabia que naturalmente ia ser uma experiência meio metalinguística, porque o Baumbach ele só faz filmes sobre ele mesmo, basicamente, sobre o divórcio dele, sobre a fama dele aqui, meio que incorporando essa figura do Jay Kelly, talvez como uma amálgama dele mesmo, mas o resultado é bem interessante. Eu gostei do que foi apresentado aqui, gostei da forma como foi mostrado também, e principalmente do elenco encabeçado pelo George Clooney, que eu acho que está aqui numa das grandes performances da carreira dele. A história do filme segue Jay Kelly, vivido por George Clooney, um ator de sucesso solitário que embarca em uma jornada para a Itália ao lado de seu empresário Ron, vivido por Adam Sandler, para uma homenagem em um festival de cinema, ao mesmo tempo que tenta se reaproximar de sua filha. Bom, nós já vimos esse tipo de filme várias vezes antes, pessoal, não é nenhuma novidade, não tem nada de original, na verdade. É a clássica história do ator de cinema que tem tudo, mas que não tem nada. Ele tem a fama, ele tem o dinheiro, ele tem uma longa carreira com vários projetos interessantes, que inclusive, eu vou falar mais sobre esses projetos depois, só que ele tem um relacionamento muito complicado com a família dele, duas filhas já crescidas são completamente distantes, e ele tá naquele dilema onde ele colocou a fama e a carreira em primeiro lugar, só que deixou de lado a vida familiar e o amor que ele poderia ter nesse sentido fraternal. Ele tem uma família muito maior com o empresário Ron, vivido pelo Adam Sandler, a outra empresária vivida pela Laura Dern, que é outra figurinha da carreira do Noah Baumbach, além da maquiadora, do pessoal do cabelo, do pessoal de mídias sociais, todo mundo que cuida da imagem do ator Jay Kelly acaba se tornando a figura mais próxima do Jay Kelly pessoa também. Então é uma história bem previsível nesse sentido, a jornada é bem batida e tenta se reconectar com o pai dele também, mas o que eu acho interessante do filme é o ponto, o incidente incitante, na verdade, que provoca isso, A gente começa com a morte de uma figura querida do passado dele, que faz ele se reencontrar
com esse personagem vivido pelo Billy Crudup, que é um ator muito subestimado. Ele faz maravilhas em The Morning Show, você provavelmente conhece ele como o Dr. Manhattan do Watchmen do Zack Snyder. Ele interpreta uma figura do passado do Jay Kelly, um outro cara que era ator com ele numa escola de atuação e que meio que existe um ressentimento porque ele sente que o Jay Kelly roubou a vida dele. E eu destaco muito esse incidente incitante porque o Billy Crudup tá excelente nessa pequena cena que ele tem aqui, e como isso cria uma ruptura muito importante no Jay Kelly, onde ele meio que percebe que a vida dele passou por lado, que ele deu muita atenção à fama, e ele meio que joga tudo pro alto e vai numa jornada pra Toscana e atrás dessa filha dele que tá indo numa viagem com amigos antes dela ir pra faculdade. Ao mesmo tempo que tem esse festival de cinema que tá querendo fazer uma homenagem pra ele, por mais que ele não quisesse uma homenagem quando estivesse vivo. Então é meio que um road movie, é um road trip, né, de você ir de um lugar ao outro, de coisas engraçadas acontecerem ao longo do caminho. Tem uma cena muito bonitinha, onde o Jay Kelly entra num trem, mas é um trem normal, não é a primeira classe, e ele fica meio que maravilhado em ver a vida normal das pessoas, né, o pessoal olhando pra ele e ele maravilhado, né, tem uma fala dele, né, que ele fala: como que eu posso interpretar pessoas se eu não vejo pessoas? E eu gosto como o filme lida com esse sentimento de uma forma bem, não vou dizer piegas, mas eu vou dizer que ela é bem melosa. Ele aposta bastante no melodrama, quase num sentido antiquado, quase como se ele fosse old school. Ele tá querendo pegar a percepção desse astro de cinema, que apesar de estar em 2025, é tratado como se fosse um astro dos anos 50, né? O George Clooney tem essa presença, ele tem aquela energia de astro de cinema das antigas. Não à toa, né? Tem um momento que ele tá no espelho falando o nome dele, comparando com outros nomes. Ele frisa no Cary Grant, que é basicamente uma grande referência pro George Clooney. Então eu gosto disso, eu gosto de como o Baumbach ele pega esses pequenos momentos de reações, de como a trilha sonora do Nicolas Britell é extremamente melódica, ela acompanha com peso e sentimentalismo cada pedaço desses momentos, até quando ele tá numa comédia mais corporal, que é uma especialidade do George Clooney. Tem um momento que ele tá perseguindo um ladrão, roubou uma bolsa num trem, e vira meio que uma sequência quase irmãos Coen, né? Os irmãos Coen sabem tirar esse lado mais espalhafatoso do George Clooney, e eu senti que você tem um pouco de tudo que ele já fez como ator nesse filme aqui, né? O Jay Kelly, ele começa como um estudo de personagem do Jay Kelly personagem, que inclusive é muito bem vivido por esse ator, o Charlie Rowe, numa série de flashbacks bem interessantes que mostra até o Noah Baumbach tentando fazer um estilo de direção mais onírico, até mais surrealista, né? Onde o próprio George Clooney vai entrando nas memórias dele e acompanhando do lado de fora como um espectador em terceira pessoa, vendo o Charlie Rowe como ele mesmo, e muito obrigado por não ser mais um rejuvenescimento digital bizarro, é um ator que tem a energia do George Clooney, apesar dele ser mais parecido com um Jared Leto e um Oscar Isaac mesclado num rosto só. Enfim, é funcional, é divertido, tem ótimas imagens do Linus Sandgren, que tá aí na sua primeira colaboração com o Baumbach. É algo bem mais ambicioso que ele tá fazendo como diretor aqui, né? O próprio início do filme é um longo plano sequência que vai mostrando os bastidores de uma gravação de uma cena muito importante do Jay Kelly, e você vai vendo o caos e a correria de todos os outros personagens com seus próprios dilemas. O Ron, do Adam Sandler, tem um destaque bem grande aqui, onde ele tá tentando cuidar da esposa dele, que é vivida pela Greta Gerwig, das duas filhas adolescentes também, e eu gosto do Adam Sandler também. O Adam Sandler ele é um cara que todo mundo defende, que é um ótimo ator dramático, e eu acho que ele tem seus momentos. Eu não acho que o que ele faz no Jay Kelly é algo tipo, nossa, indicação ao Oscar, grande trabalho de carreira. Ele tá bem, e ele tem uma química surpreendentemente boa com o George Clooney. Eu não acho que eu já tenha visto os dois trabalhando juntos antes, mas funciona, fica legal. E voltando ao próprio Jay Kelly, se ele começa como um estudo de personagem da relação da filha, da fama, dos dilemas pessoais de carreira, ele acaba virando uma espécie de homenagem ao próprio George Clooney. E isso me surpreendeu especialmente quando ele vai caminhando pro clímax, quando a gente vai chegando naquele momento da homenagem ao cinema. Eu fiquei bem surpreso com o que a gente viu naquela tela. Isso até foi um certo ponto de ruptura pra mim, porque meio que do nada ele faz essa decisão de ser uma homenagem a George Clooney e saindo de um estudo de personagem de Jay Kelly. O Jay Kelly é basicamente o George Clooney nesse filme, e eu acho curioso como o filme fala que é muito difícil interpretar a si mesmo, que é algo que já foi muito referido ao próprio George Clooney. Então o roteiro do Baumbach, ele pega isso e mistura
uma leitura metalinguística de quem é o Jay Kelly, de quem é o George Clooney, tem essa brincadeirinha de ele terminar uma cena e pedir pra fazer de novo. Eu gosto muito de como existe uma rima em 2 pontos do filme nesse tipo de proposta. E eu acho que, apesar do roteiro ser muito familiar, ter algumas subtramas que pra mim não se justificam, né? Tem um pseudo-romance do Adam Sandler com a Laura Dern, um passado entre os dois, pra mim é totalmente descartável, sabe? Eu acho que existem materiais ali que não estão agregando muito à história, que estão até inchando um pouco a duração do filme, e isso, pra mim, é uma tentativa de dar um pouco mais de peso ao próprio personagem do Adam Sandler, mas o grande destaque é o George Clooney, é o personagem do Jay Kelly, e a forma bem criativa de como a direção do Baumbach, que eu achei bem mais visual, com mais ideias, com mais dinamismo do que outros trabalhos dele, conseguiu alcançar de uma forma bem satisfatória e até emocionante também. Pra Jay Kelly, eu dou uma nota 7. O filme chega na Netflix na próxima semana, pessoal, e talvez seja o grande candidato da Netflix pro Oscar desse ano. Acho que vai ser uma disputa aí interna entre o Jay Kelly, o Frankenstein e Os Sonhos de Trem, que é o filme que eu pretendo comentar amanhã aqui no canal, e eu tenho muitas coisas boas para dizer. Deixe nos comentários depois, pessoal, a sua performance preferida da carreira do George Clooney. É isso aí, obrigado pela visita e até a próxima sessão.